Olá, saudações a todos aqueles que nos acompanham, que acompanham o nosso curso de Introdução à Filosofia, a partir da Filosofia da Ciência, e o nosso tópico, com a minha participação aqui, é a filosofia política. E nós falamos em atividades passadas que a nossa análise da filosofia política ela vai percorrer pelo menos 4 pontos fundamentais de pesquisa dentro dessa importante área da filosofia. E a doutrina do direito e da moral é uma área das mais relevantes. Nós já vínhamos falando a respeito disso, e essa área, ela, de certa forma, se mescla com uma teoria geral do Estado. E também falamos, na atividade passada, da arte ou da ciência do governo. No tópico de hoje, nós vamos falar a respeito do contratualismo. Contratualismo que é uma das mais influentes teorias morais e políticas da história da filosofia. Trata-se, de certa forma, do reconhecimento da origem do Estado ou da comunidade civil a partir de uma espécie de convenção. E essa convenção, ela recebe esse nome especial, ela recebe o nome de pacto ou de contrato. E uma das polêmicas que percorre a corrente desde o seu surgimento entre os antigos é saber, por exemplo, se Liconfronte, um sofista que foi discípulo de um outro sofista chamado Górgias, estava levantando uma tese hipotética ou se ele acreditava de fato que os seres humanos, historicamente, se reuniram para constituir uma assembleia e formar o seu governo. Ao afirmar que a lei, por exemplo, é puramente uma convenção para as garantias dos direitos dos homens. Como tudo na história da filosofia, não poderia ser diferente na história da filosofia política, essas referências se encontram no período de síntese da filosofia política com Platão e Aristóteles. A filosofia política, com essas características contratualistas, ela foi, de certa forma, ofuscada ao longo da Idade Média por conta de teorias divinas da origem do Estado. Esse assunto do contratualismo ele foi retomado apenas no final do Renascimento e no início da modernidade. Em virtude disso, nós vamos nos preocupar em encontrar alguns indícios de se o contrato social é real ou hipotético, em 3 filósofos fundamentais do contratualismo: Hobbes, Locke e Rousseau, os 3 porquinhos do contratualismo moderno. E essa pergunta ela é deveras fundamental e ela dá praticidade para as pesquisas em torno da ideia de contrato social. Os filósofos do contratualismo, eles de fato acreditavam que o contrato é algo historicamente acordado, que as pessoas se reuniam em assembleias para formar o Estado, ou isso é uma hipótese abstrata de trabalho, como muita coisa na filosofia e essa hipótese de trabalho ela de certa forma, um tipo de procedimento dedutivo no qual nós acessamos a origem dos nossos direitos, nós acessamos a natureza da justiça. Observar com isso essa resposta, nesses principais nomes do contratualismo, pode, na minha opinião, contribuir para uma compreensão geral da justificação do Estado, da justificação de uma teoria geral do Estado. Vamos começar, então, por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, um importante filósofo inglês, ele deu para o contratualismo uma dimensão ampla que ele tem demonstrado desde então com a origem do contrato. Enquanto a filosofia política e moral ela se manteve, de certa forma, afastada da história da filosofia política para acesso à divindade, foi Hobbes que recolheu para a modernidade essa defesa de um modelo em que o soberano, o Estado, ocupa um espaço de poder absoluto frente aos contratantes. E os contratantes aqui é o povo. Na perspectiva do Hobbes, o contrato envolve uma dimensão que é irreversível, na qual todos transmitem o direito de governar para o soberano. A alegoria que Hobbes resgatou para essa entidade estatal absoluta
é chamada de Leviatã. Cabe ressaltar imediatamente que é indiferente para a teoria hobbesiana se nós estamos nos referindo a um Leviatã enquanto indivíduo, monarca, ou uma assembleia de homens. Isso aí é um outro tópico importante. O contratualismo, pelo menos nesse aspecto, para Hobbes, ele fornece ao Leviatã as características de uma espécie de um deus mortal, com autoridade para prover a paz e também a defesa da paz entre os homens. Essa autoridade conferida pelo conjunto de indivíduos que compõem o Estado é uma autoridade absolutamente imperativa. Tem força e tem poder que pode, inclusive, disciplinar a vontade de todos para a conquista da paz nas nossas sociedades. Por natureza, todos os homens são iguais. E para Hobbes, a diferença física, a diferença que pode haver de biotipo entre os homens, essas diferenças elas são ou insignificantes, ou elas são anuladas e até superadas pelo emprego, por exemplo, da astúcia, da coleta de apoio entre seus pares. Hobbes é aquele cara que acredita em uma uniformidade entre os homens, das quais as qualidades, as vontades são suficientes para alcançar determinados objetivos. No estado de natureza, e essa expressão é deveras importante para Hobbes, no estado de natureza, em independência de cada homem para com relação a todos os outros homens, a guerra de todos contra todos é a máxima de conduta das ações humanas. Então, não existe justiça ou injustiça, por exemplo, em estado de natureza. Em uma condição tão miserável, tão desprovida de paz, na qual cada homem pode saquear, pode pilhar o seu vizinho, a revelia de qualquer necessidade, uma explicação, uma justificativa, nada disso é necessário. Então, a justiça não opera nessas condições. Nessa condição de profunda igualdade das liberdades naturais, nenhum homem está obrigado a cumprir qualquer pacto estabelecido. E se o faz por força do medo e não por respeito a um acordo, a uma condição de respeito para com o seu semelhante. A natureza, e agora eu cito Hobbes, a natureza criou os homens tão iguais em todas as suas faculdades físicas e mentais, que embora alguns homens sejam de fato mais fortes fisicamente ou mentalmente mais rápidos, ainda assim, ao somarmos tudo, as diferenças entre os homens não são tão grandes a ponto de alguém poder reivindicar somente para si qualquer vantagem que outra pessoa também não possa reivindicar. E continua a citação, algumas páginas depois, Hobbes diz o seguinte: então, no estado de mera natureza, que é o de guerra de todos contra todos, o pacto será nulo, caso exista qualquer suspeita razoável em torno do pacto. Mas se houver um poder comum que reine sobre ambas as partes com direito e força suficientes para obrigar o seu cumprimento, o pacto não será nulo. E é essa força, é essa natureza do direito que o Leviatã acaba comportando na teoria do contrato social de Thomas Hobbes. Bom, então, apesar de nós termos um pacto efetuado por medo que obriga as partes, esse ponto é fundamental para que a gente compreenda que a condição de funcionamento da teoria contratualista independe da existência real, para um filósofo como Hobbes, de um período histórico no qual os homens tenham, de fato, contratado. De certa forma, trata-se de uma condição natural da existência humana que precisa ser compreendida a partir de um direito natural e das leis da natureza. Então, essas duas expressões, direito natural e leis da natureza, elas dão força imperativa para o contrato. Independente de nós entrarmos num acordo verbal ou não, o contrato social para Hobbes é tácito, ele está na lei da natureza, ele faz parte da condição de direito natural.
Essa expressão, direito natural ou jus naturalis, é aquela expressão que confere a qualquer indivíduo o uso de suas liberdades da forma que bem lhe aprouver. Esse direito inclui tudo que estiver à sua disposição para preservar a sua própria natureza. Já as leis naturais, que são as lex naturalis, inclui a razão. É uma postura que impede cada um de fazer aquilo que deseja e que seja destrutivo à sua própria vontade, que remova de si mesmo os meios para preservar a sua própria vida. Então, o ponto fundamental na conjugação entre direito natural e leis naturais é que, se nós levarmos esses conceitos importantes do vocabulário hobbesiano em conta, todo homem tem direito a absolutamente tudo. A primeira lei da natureza, guiada pela razão, é a de fazer tudo aquilo que for necessário para buscar a paz e se defender de todos os meios possíveis. Preservação de si mesmo é aquilo que diz respeito a esses conceitos importantes de Hobbes. Jus naturale, lex naturale. Renunciar ao direito de tudo possuir, tornar-se responsável pela própria preservação, essa é uma segunda lei imperativa da natureza. Pois sem manter-se seguro, sem manter-se fisicamente seguro, o estado de guerra de todos contra todos, ele é um estado do qual nós não podemos sair. O homem do contrato social é aquele que, fazendo uso de uma razão, estabelece que o direito é algo que possuímos. Nós temos direito às coisas. Enquanto a lei é algo imperativo, é algo que nós obedecemos. E para Hobbes, ninguém dá ao outro um direito a qualquer coisa. Nós apenas estamos em condições de renunciar direitos. E é dessa renúncia dos nossos direitos, dessa renúncia de uma liberdade irrestrita de tudo fazer, que nasce o contrato social e, consequentemente, vai nascer o Estado, do Leviatã. O homem abre mão da sua liberdade natural de tudo fazer, disponível em estado de natureza. Esse excedente da liberdade, essa liberdade que sobra, é depositada no governo, depositada naquilo que Hobbes chama de Leviatã. Então é importantíssimo salientar que Hobbes não espera que o direito natural simplesmente desapareça. Isso é muito importante. O direito natural, da forma como ele é estabelecido, ele não some, ele não sucumbe com o pacto, com o contrato social. Da mesma forma, as leis da natureza, elas não perdem valor imperativo. A ideia de que nós podemos fazer algo que esteja à nossa disposição para evitar a própria destruição, de que nós não podemos ser obrigados a deixar de resistir em caso, por exemplo, de atentado contra nós mesmos, contra nossas vidas. Essa observação ela é fundamental para que a gente possa atestar que Hobbes ele não acreditava num pacto social histórico, num contrato social onde as pessoas apertaram as suas mãos de fato para a afirmação do Estado, para a formação da Constituição do Estado. O pacto social em Hobbes ele não envolve, isso é muito importante na minha opinião, um antes e depois do contrato. O estado de natureza, como contraposto no estado civil, ele não é algo com essas características. Você não pode colocar de um lado estado de natureza e do outro lado o estado civil. Essas coisas elas são permanentes. Isso permanece como uma regra imperativa no âmago de qualquer constituição formada em torno de qualquer governo. Eu cito uma passagem importante do Leviatã, mais uma vez, para tentar dar ênfase a essa minha posição. Hobbes diz o seguinte: podemos imaginar que tal período nunca tenha existido,
nem estado de guerras como esses. E eu acredito que, em geral, nunca tenha sido assim. No entanto, existem lugares em que se vive desse modo hoje em dia. De qual modo? Um estado de barbárie, do estado de guerra de todos contra todos. Pois os povos selvagens de muitas partes da América não têm nenhum governo, exceto o governo de pequenas famílias, cuja concórdia depende da lasciva natural. Mais uma parte da mesma passagem. Mesmo que nunca tenha existido tal tempo em que os indivíduos estivessem em estado de guerra de todos contra todos, mesmo assim, os reis e as pessoas que possuem autoridade soberana relacionam-se dessa forma o tempo todo. Independente desse lugar na história, o contrato tem valor imperativo para Hobbes. E isso é muito, muito importante para uma compreensão das origens desse tipo de contratualismo. Pois bem, John Locke foi uma das principais figuras do liberalismo inglês. Está entre os intelectuais mais importantes para a influência que a filosofia política exerceu sobre a Revolução Americana, sobre a Revolução Francesa. Ele foi acusado de maneira bastante controversa, tanto por revolucionários quanto por conservadores. Ele foi também aproveitado de maneira muito controversa, e sua posição em torno do contrato social, ela desperta o âmago dos pesquisadores até hoje. O Locke, ele estreou a filosofia política inglesa no terreno daquilo que a gente considera um terreno empírico. E ele foi um grande ideólogo do materialismo. Ele deixou pegadas em trabalhos até antagônicos ao liberalismo, como é o caso do trabalho de Karl Marx. Ele é herdeiro de uma concepção material de propriedade privada que nós podemos encontrar já em Locke. Entre os interesses de Locke, direitos, autoridade do Estado baseado na religião, todas essas coisas fizeram frente a uma perspectiva de formação do Estado lockeana. Na obra Dois Tratados sobre o Governo, Locke compreendia que a natureza da sociedade civil exigia o poder da magistratura, sendo ele necessariamente um poder absoluto, especialmente se levarmos em conta a ideia de que a defesa da propriedade por natureza é um bem do qual nós não podemos simplesmente abrir mão. E, por certo, nesse aspecto, há um elemento minimalista presente na ideia de propriedade privada, do direito a possuir coisas, sendo que o corpo é o elemento mais atômico da propriedade privada. O corpo do próprio indivíduo é aquele elemento do qual nós não podemos nos desfazer. Cito Locke: embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. E a essa ninguém tem o direito além dele mesmo. Mais uma vez, a centralidade do problema do direito. Mais uma vez, a centralidade do problema do que os homens têm ou não têm o direito. E Locke, ele leva isso para princípios liberais inéditos na história da filosofia política. Ao mesmo tempo em que o Locke não duvidava da superioridade dos pais frente aos filhos, por exemplo, dos velhos frente aos mais jovens, do monarca diante de todos os súditos, o Locke também via nisso um problema empírico. E esse problema empírico era possível de ser superado com a observação, com a astúcia, com a capacidade de melhora do entendimento, com o treinamento. A lei da natureza
estabelece os fins dessa liberdade natural sob as quais os homens exercem os seus direitos. Se não houvesse limites para a lei, também não haveria para a liberdade. E para o Locke, justamente por essa característica, é possível, por exemplo, que um filho ultrapasse em superioridade um pai e assim por diante. Então, longe de advogar um aristocracismo paternalista, qualquer tipo específico de governo absoluto, como é o caso daquele advogado por Hobbes, longe de fazer esse tipo de alusão, Locke, ele depositou no contratualismo a origem do surgimento da sociedade civil, dependente de um consenso naturalizado em torno da propriedade e da sucessão hereditária dessa propriedade. Então, mesmo que não tenha descrito um estado de natureza originário, tampouco advogado que tenha existido um estado de guerra de todos contra todos, antes do surgimento da sociedade civil, o Locke tinha uma imagem do monarca, a subordinação toda à vontade humana, em virtude de uma ordem que é uma ordem disposta na lei da natureza. O direito do governo é um direito convertido em uma questão de vontade, uma vez que Locke não vê o gênero humano como diferente dos animais, do ponto de vista material. Em parte, isso se justifica, de certa forma, em Locke pela questão da vontade. Todo aquele que almeja o poder e os direitos monárquicos não pode ser tratado como um mero animal. A vontade humana, nesse sentido, ela está muito mais próxima de um elemento materialista do que de uma ideia de livre-arbítrio. A vontade humana é a fonte do poder. Não pode ser arbitrária, ela não pode ser meramente revelada. As especulações de que as primeiras formações do governo são provenientes da tentativa de se defender em caso de guerra, estando o general a comando dos homens, por sua experiência militar, por exemplo, mesmo que a forma original de famílias fosse reestabelecida tão logo a paz voltasse a reinar, isso serve para o Locke de ponto de partida. Então, a formação histórica do primeiro Estado, por outro lado, é indiferente para a teoria naturalista de Locke. Locke estava estabelecendo uma teoria do direito natural por meio da ideia abstrata de igualdade racional, que é natural também. É uma igualdade natural dessa racionalidade. Esse é um elemento comum a todos os homens que pactuam para se autopreservarem. E é isso que está em jogo. A ideia de igualdade natural dessa racionalidade. Um indivíduo radical explica esse fato. E Locke parece fazer uma aposta muito séria nesse indivíduo, nesse individualismo teórico. Isso, para ele, explica o fato de que os indivíduos possam legitimar os governos. A agressão sofrida por um indivíduo é pensada como uma espécie de agressão comum a toda espécie humana, em virtude dessa igualdade natural. Então, esse direito de se defender, direito de defender a propriedade, ele é natural a toda a humanidade. Mesmo que esse poder conferido pela lei da natureza seja coletivo, ele pode ser exercido por uma assembleia de homens ou mesmo por um indivíduo, um monarca. Ao mesmo tempo em que o direito de governar é um direito também abstrato. É um poder natural. Ele é um poder fundamental. E, fundamentalmente, é um poder individual. O direito de governar é um direito também adquirido por essa força imperativa que está contido no direito à propriedade. Tanto quanto o direito de se preservar ou o direito de preservar a si mesmo. Rapidamente eu
encerro a reflexão em torno de Locke fazendo uma citação dessa obra em torno da natureza do direito e dos governos. A natureza nunca permitiria que o homem abandonasse a si mesmo a ponto de descuidar da sua própria preservação. E já que não pode tirar a própria vida, tampouco pode dar a outro o poder de lhe tirar. E que ninguém pense ver nesse direito o fundamento de uma desordem perpétua, pois ele não opera até que o inconveniente seja tão grande que a maioria o sinta e dele se canse, julgando necessário remediá-lo. Nesse período, porém, o poder executivo e os príncipes sábios devem guardar-se. E é a coisa, dentre todas as demais, que mais precisa se evitar, pois é a mais perigosa. É quando o Estado balança. É quando as pessoas não se sentem mais preservadas. É quando, na natureza do Estado, encontra espaço a natureza da guerra civil. Isso é muito importante porque quando o direito dos indivíduos acaba sendo aligiado nos lugares onde opera esse nível de liberalismo, Locke reconhece a natureza da guerra civil. E isso é importante para esse contexto do qual eu falei antes, que é o contexto das revoluções. Contexto da ainda embrionária Revolução Gloriosa Inglesa ou da Revolução Americana e Francesa, que são as cerejas do bolo dessas insurgências quando os indivíduos não se encontram mais em condições de visualizarem os seus direitos, algo que possa ser garantido. Onde quer que haja autoridade coletiva e permanente, também há o resultado de reflexão dos homens e das medidas por eles deliberadas. É um domínio garantido pela racionalidade através das leis naturais. O estado de natureza ao qual o Locke está se referindo não é um estado de guerra, como o de Hobbes. A guerra, nesse caso, é um incidente. É um incidente que não pode definir, portanto, a natureza do Estado. É o contrário. Se encontra na natureza do Estado. Tal qual o direito internacional, que os Estados nunca saem dessa condição de guerra de todos contra todos. Eles nunca saem dessa condição de tensão. No direito internacional, o Estado deve ser definido apenas como o estado de natureza. Os Estados, de fato, não pactuam entre si. E esses pactos, eles se dão por força do medo. É como se cada Estado fosse um indivíduo nessa perspectiva. Isso para ambos os filósofos, tanto para Hobbes quanto para Locke. Não há um contrato suficientemente abrangente que possa abarcar todos os Estados. Eles são, por si só, entidades naturais que possuem seus direitos e a esses direitos reivindicam a todo momento. A propriedade é o mais elementar dos conceitos políticos para um filósofo como Locke. E é inédito esse conceito político até então. O direito de possuir é facultado à espécie humana como um todo e não a indivíduos isoladamente. Não é assim que funciona. A extensão desse direito configura o Estado e trata-se fundamentalmente da propriedade da sua própria pessoa. Trabalho do corpo, obras das mãos, tirar algo do estado de natureza, misturando algum trabalho humano, isso gera um tipo de propriedade. E essa propriedade regular, preservada, faz parte das atividades mais elementares dos estados políticos. Inclui, inclusive, a vida humana. Em Locke, a propriedade simboliza os direitos em que sua forma concreta adquirem diante da liberdade. Estabelece e torna tangível
a atitude do indivíduo de possuir algo. A teoria da propriedade de Locke divide o mundo em abstrato e concreto. Isso do ponto de vista teórico. O campo da realidade abstrata, a liberdade, a igualdade entre os homens e Deus, por exemplo. E para concretizar isso no espaço do ambiente político, é preciso resguardar essas liberdades políticas, esses acordos. O contratualismo de Locke não é apenas uma hipótese de trabalho. Isso é muito importante. O contratualismo de Locke carrega consigo um elemento materialista que é muito concreto. Surgimento conceitual e material, circunscrito no tempo histórico. Propriedade privada, seu surgimento, sua manutenção. Por outro lado, Locke apela para uma lei da natureza que é hobbesiana e reposiciona o conceito de propriedade na propriedade da vida comum do contratante. Essas características da ideia material de propriedade, ela possui uma perspectiva que não é concreta, que é uma perspectiva abstrata e indivisível, inclusive passível de ser operada apenas em uma teoria política com características como essa, com a qual o Locke estava lidando, que é fundamentalmente uma perspectiva contratualista, fundamentalmente. Por último, mas não menos importante, vamos falar rapidamente da perspectiva russoniana de contrato. Um dos mais importantes nomes do moralismo francês, Jean-Jacques Rousseau, ele foi responsável por conciliar as ideias de liberdade e autoridade. Teve influência também, uma influência direta na Revolução Francesa. Aquela brincadeira, né? Robespierre fez por meio da espada, executou por meio da espada aquilo que Rousseau executou por meio do discurso. O Contrato Social é a obra mais difundida do Rousseau. Soma-se a essa obra um texto que eu considero célebre demais, que se chama Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens. Às vezes eu chamo simplesmente de Discurso de Dijon. Foi feito para um concurso lá de Dijon. O Rousseau ele usou muita elegância. O texto ele é primoroso, é um texto que precisa ser visitado. E é nesse texto que o Rousseau canoniza na história da filosofia política aquilo que ele considera o bom selvagem. Para ele, o contratualismo de Hobbes parte de um pressuposto não apenas errado de natureza humana, mas contrário ao fato que pode ser encontrado em nativos do Novo Mundo, em nativos da América. Para o Hobbes, essa figura do bom selvagem é a materialização concreta da ausência de Estado. É onde o homem de fato vive num estado de natureza e não tem nada de guerra de todos contra todos. Não tem nada para o Rousseau de o lobo é o homem do próprio homem. Nada disso. O Rousseau, ele faz uso, inclusive, de um conceito de vontade geral para empregar os seus esforços de atingir uma realidade coletiva da qual o contrato social é dependente. A primeira distinção importante que ele estabelece na teoria hobbesiana é entre poder, que lá está contido, e a vontade daqueles que contratam. E é nessa vontade geral, nessa vontade que já ensaia conceitos de autonomia, que Rousseau deposita suas fichas. Ele não partiu de pressupostos envolvendo a liberdade negativa, naquele sentido de fazer qualquer coisa enquanto essa coisa esteja ao seu alcance, como Hobbes. Rousseau não fundou o direito de propriedade
como fez Locke, na natureza humana. Para Rousseau, o primeiro e mais elementar sentimento humano é justamente esse sentimento da existência de si mesmo. Aquilo que define nossa natureza, seguindo interesses de autorreconhecimento. Esses interesses são emancipatórios. Não são meramente interesses políticos, no sentido de uso da força, que teria interesses políticos com essa característica. Então, a conservação de si mesmo acaba sendo, depois do reconhecimento de si mesmo, o segundo sentimento humano em estado de natureza, que ainda é um estado perfeito, intocado pelas preocupações concretas à vida na sociedade civil. O orgulho ou a inveja, que são nascentes dessas comparações que os humanos fazem entre si, entre seus semelhantes, nós fazemos isso. Amor pelo próprio bem-estar, noção de futuro, coisas que nós vamos adquirindo pela nossa natureza, vão carregando a nossa vontade humana num terreno que, para o Rousseau, é o percurso para se chegar a um contrato. Em nenhum momento, por outro lado, Rousseau vê nessas atividades um percalço conturbado, violento, mas muito menos uma guerra de todos contra todos. Muito pelo contrário, o homem de Rousseau é esse homem em estado de natureza sereno, tranquilo, de boa na lagoa, sem preocupações externas, sem preocupações que precisam ser imediatamente atendidas. É um homem avesso à coletividade. Nenhuma preocupação que não esteja no presente. Esse é o bom selvagem. Essa ideia de propriedade depende de muitas ideias anteriores que não apenas podem nascer sucessivamente. Essa ideia de propriedade, ela não se forma de imediato no espírito humano. Então, o Rousseau, ele trata do surgimento da sociedade civil como algo atrelado ao surgimento da propriedade. E não na natureza da formação do Estado. Ele não reduz a natureza humana a um mero contrato de direitos, a um conceito de direito abstrato. E agora eu cito para tentar deixar muito claro assim, o ponto no qual o Rousseau de fato acredita que o gênero humano tenha deixado para trás esse bom selvagem e instituído a sociedade civil, consequentemente instituído a natureza do Estado, e de certa forma essa é a origem de todas as nossas desgraças, né? O primeiro que, tendo cercado um terreno, lhe ocorreu dizer: isso é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar em si, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantas guerras, crimes, assassinatos, misérias e horrores não teria evitado o gênero humano quem, arrancando as estacas e preenchendo os buracos, tivesse gritado a seus semelhantes: preserve-os de escutar esse impostor. Estarei perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Essa passagem do discurso em torno da origem e da desigualdade entre os homens, ela é fundamental para a compreensão da formação do Estado em Rousseau. Eu me lembro muito, quando vejo essa passagem, eu me lembro muito daquela imagem que os humoristas do Monty Python criaram no imaginário das pessoas, né? Os caras estão ali trabalhando, mexendo na terra, lavrando as coisas,
e de repente chega alguém montado num cavalo e diz: não, vocês são meus súditos, esse é o meu reino. E aquelas pessoas que estão ali, aqueles matutos, né, que estão ali mexendo na terra, elas não reconhecem essa figura, o rei, o reino, a propriedade. E a pergunta que faz os humoristas a pergunta que os humoristas fazem, né, no Monty Python é justamente essa, né? Quem te elegeu? Quem disse que você é o nosso rei? Isso é uma bobagem. Nós não inventamos isso aqui. Vai embora daqui. Que nós não lhe damos nem autorização para chegar aqui com essa conversa. Então, Rousseau, de fato, parece ter sido uma espécie de antropólogo dos contratualistas modernos, pelo menos nesse aspecto. Ele previa um ponto de passagem exato que tiraria o homem da sua condição original, em que nada lhe faltava. Não havia preocupações com o futuro, as desigualdades naturais eram irrelevantes. Entre o homem primitivo e a sociedade civil, há uma espécie de sucessão de eventos. Esses eventos, eles advêm de um ócio, eles advêm de um não ter nada para fazer, de famílias que foram crescendo, sentimentos de vaidade, de orgulho, que foram sendo colocados diante dos olhos dos seres humanos e que, com isso, foi ficando de lado uma inocência do bom selvagem. Para percorrer esse caminho, o gênero humano passou por sensíveis pequenas revoluções na posição do Rousseau. E, nas palavras dele, essa foi a época de uma primeira revolução que deu lugar ao estabelecimento e a distinção das famílias e introduziu uma espécie de propriedade. Disso talvez nasceram mais querelas e combates. O Rousseau, ele observa que, de fato, o advento dessa necessidade de observar o futuro, de guardar um alimento para o amanhã, uma necessidade que não existe na natureza humana, uma necessidade que não existe no bom selvagem. Essa necessidade ela é fundamental para a formação do Estado. Então, ele tem no surgimento dessas duas revoluções, que são revoluções assim, revoluções no coração do surgimento da sociedade. Metalurgia e a agricultura. Coisas que não fazem parte de um bom selvagem extrativista. Ele observa nisso a formação de um gênero humano que já está condenado a jamais voltar a ser aquele gênero humano bom, benevolente, sem a preocupação com o outro, que vivia de forma livre nos campos, que quando queria uma fruta ia lá, alcançava com um braço. Se alguém lhe tomasse essa fruta, ele não dava bola, ele ia lá e pegava outra fruta. Então, Rousseau ele visualizou, e o texto é elegantíssimo nesse aspecto por causa disso. Ele visualizou essa transposição, essa queda, que não é uma queda adâmica, que é uma queda em torno da propriedade. Pecado é a propriedade. E ele, fundamentalmente, ele é um grande filósofo da moral, é um grande moralista francês, porque ele vê a filosofia política contratualista como uma normatividade específica. Olha, nós precisamos formar o contrato social, nós precisamos transformar o contrato social em algo que dê a nós mesmos condições de levar uma sociedade civil a respeitar a vontade geral daqueles que contratam, né? Então, é por isso que Rousseau tinha em mais alta conta a cidade de Genebra, é por isso que ele via
naquele tipo de democracia muito pequena, onde o cara precisa, para trocar a cor da janela de casa, consultar todos os seus vizinhos. É por isso que ele via na formação dessas sociedades a visualização dessa vontade geral que foi pactuada. Isso é deveras importante para um filósofo como Rousseau. Esses foram os 3 porquinhos do contratualismo. Nós nos despedimos aqui. Voltamos numa próxima oportunidade com mais uma atividade aqui do nosso curso, ou não também, né? Ainda vou ver se faço um próximo vídeo. Mas sigam acompanhando de acordo com o cronograma estabelecido pelo professor Rodrigo. Saudações a todos. Até a próxima oportunidade.